Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o verso de número 9. É o verso que nós estamos estudando, é o texto que nós estamos estudando, e hoje o verso de número 9 é o que vamos meditar para mais uma compreensão a respeito das bem-aventuranças. Hoje nós vamos com o seguinte tema: os pacificadores. Nós estamos estudando as bem-aventuranças uma a uma, e hoje nós chegamos aí na penúltima bem-aventurança, que está aí no verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela leitura da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que uma vez mais o Senhor fale aos nossos corações, fale a cada coração dos irmãos que estão em casa, de nós que estamos aqui no templo, e louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então hoje, com a graça do nosso Deus, nós vamos estudar essa bem-aventurança que, como eu já tenho dito a respeito das demais, das outras no passado, é mais um teste a ser aplicado à minha e à sua vida. Para você que é servo de Deus, discípulo de Jesus, você sabe que essa bem-aventurança é para você. Então, como disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones, no século XIX, um imponente pregador da palavra de Deus, as bem-aventuranças são testes à vida de cada cristão. E eu quero trazer à sua memória tão somente duas coisas que nós já estudamos no passado, coisas essas importantes, para que em estudando essa bem-aventurança, é importante você ter isso em mente, para que o entendimento real, necessário da bem-aventurança possa ficar aí na sua mente, partir para o seu coração e depois para a sua prática. Primeira coisa que eu quero que você lembre, uma das coisas que nós já estudamos no passado, e eu quero lembrar você, é que as bem-aventuranças, elas estão relacionadas entre si, ou seja, uma bem-aventurança sempre vai se relacionar com as outras necessariamente do passado, ou seja, a nossa bem-aventurança de hoje, de ser um pacificador, ela vai se relacionar com as outras que nós já estudamos, e em alguma forma, nós vamos ver isso daqui a 2 domingos, e eu vou explicar porquê, mas de alguma forma também ela se relaciona com a bem-aventurança que se segue, mas de forma necessária. Todas as bem-aventuranças se relacionam entre si, especialmente com a bem-aventurança que se passou. Você se lembra que nós dividimos a estrutura do Sermão do Monte, nós dividimos as bem-aventuranças em 2 grupos. O primeiro grupo de 4 e o segundo grupo de 4. O primeiro vai do verso 4 aí até o verso 3 até o verso de número 6, e depois vai do verso 7 até o verso de número 10, então de 3 a 6 nós temos 4 bem-aventuranças, você já estudou isso, de 7 a 10 nós temos mais 4, portanto, essa que nós estamos estudando, ela é a 7ª entre todas e a 3ª entre o segundo grupo. Então, irmãos, sendo assim, a nossa bem-aventurança de hoje, ela é correspondente de forma necessária à 3ª bem-aventurança do primeiro grupo, ou seja, a nossa bem-aventurança de ser um pacificador, ela é equivalente à 3ª bem-aventurança que se trata dos mansos. E você aqui já começa a perceber uma semelhança. A pessoa que é mansa, ela tem em si a bênção, a bem-aventurança de ser mansa, certamente ela vai conseguir exercer a pacificação, porque
a mansidão, à luz da Bíblia, você aprendeu que é aquela pessoa que tem a capacidade de não colocar a sua situação em primeiro lugar. É aquela pessoa que tem a capacidade de ver necessariamente primeiro o lado do outro, a situação do outro, e ela se vê em último lugar na história. Então já fica na nossa mente que essa pessoa exercer a paz, ser um pacificador, certamente será algo mais fácil para ela. Então você percebe a correlação entre as bem-aventuranças. E uma segunda coisa, irmãos, que nós já aprendemos no passado, é que essa semelhança, essa correlação, cada vez mais nos mostra, cada vez mais deixa mais evidente, que o reino que Jesus veio representar aqui na terra durante o seu ministério, não é aquilo que muitos dos seus discípulos esperavam. O reino que Jesus veio representar aqui nesta terra, ou seja, o reino de Deus, não é necessariamente aquilo que os discípulos de Cristo esperavam, tinham em mente, e também, mais ainda, não é aquilo que os judeus da época de Jesus esperavam, mas certamente era um reino totalmente diferente. Cito novamente Hernandes Dias Lopes, que vai dizer que o reino de Deus é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Você tem na sua mente a figura de uma pirâmide, agora inverte essa pirâmide. Exatamente é dessa forma que Hernandes Dias Lopes trata o reino de Deus. É um reino de ponta cabeças, ou seja, os discípulos esperavam algo, os discípulos queriam algo com o ministério de Jesus aqui nesta terra. Os judeus, todos eles, os fariseus, os escribas, todo aquele povo judeu no tempo de Jesus, eles esperavam algo ao vir o Messias. Mas quando o Messias chega, Jesus de Nazaré, e ele começa a estabelecer o reino de Deus na terra, todos perceberam que não era nada daquilo que eles tinham em mente. Quer ver um exemplo disso? Os judeus sempre achavam que Jesus ele viria para os libertar da escravidão do Império Romano. O povo judeu ali no tempo de Jesus, século I, século II e até mesmo antes disso, eles eram todos absolutamente escravos do Império Romano. O Império Romano colocava uma paz, onde na história do cristianismo é chamada de Pax Romana. E isso qualquer criança vai estudar aí na escola, na matéria de história. O Império então estabelece a Pax Romana. Mas o que é a Pax Romana? Necessariamente é o seguinte: ou você está sobre o meu domínio, ou então você está contra mim. Era isso que o imperador, todos eles diziam ao povo. Então, debaixo da ditadura do Império Romano, eles tinham uma paz, ou seja, eles não eram atacados pelo próprio Império Romano, e tinham sim algumas regalias também, mas isso não era uma paz de forma propriamente dita. Então, irmãos, além disso, os judeus achavam que Jesus, eles veio para fazer desse povo, o povo judeu, o povo que iria predominar, dominar toda a terra, e mais, iriam fazer o nome deles conhecido em toda a face da terra. Na cabeça do judeu, era para isso que Jesus viria, e para isso que Jesus veio à terra, para tão somente fazer dele povo conhecido, libertar o povo das mãos do Império Romano. Ou seja, eles achavam que Jesus viria como mais um monarca, como mais um político, assim como já vieram outros da mesma forma. Eles achavam que o reino seria o reino materialista, eles achavam que o reino de Jesus seria um reino militarista e também nacionalista. Você se lembra de tudo isso que nós já estudamos aqui no passado. Agora, nós estamos falando agora necessariamente dos judeus.
Agora eu quero mostrar para você que alguns discípulos de Jesus, e você percebe isso também em Atos capítulo 1, você vê que os discípulos chegam até Jesus e perguntam: até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Era tudo isso que eles tinham em mente. Agora você percebe um discípulo mais próximo de Jesus, João, o discípulo amado. Ao que parece, irmãos, ele foi tentado a ir a favor desse pensamento, quando ele então manda 2 de seus discípulos ao encontro de Jesus para fazer uma pergunta para Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, o verso de número 3, você vai ver que João, ele manda 2 de seus discípulos ir ao encontro de Jesus, para fazer a Jesus uma pergunta. Veja bem que pergunta é esta: és tu aquele que esperava para vir, ou haveremos de esperar outro? Veja só a pergunta que João faz para Jesus através de seus discípulos. Irmãos, quando nós olhamos esta pergunta e todo o contexto, toda a vida de Jesus, é claro que Jesus já tinha realizado muitos milagres, muitos prodígios, mas nesse contexto, João estava preso, e em sendo preso, ele se preocupa com a sua cadeia, com a sua prisão, e manda os seus discípulos perguntar a Jesus: por quê? Porque também na cabeça de João, era isso que ele também tinha em mente. Claro que João tinha em mente que o reino de Deus era muito mais que isso, mas ele tinha em mente que o reino de Deus não poderia ser menos do que isso: libertar um dos seus discípulos da cadeia, da prisão. E quando você então olha a história de todos os apóstolos de Cristo, você percebe que Jesus não veio para nada disso, até porque todos eles morreram martirizados, ou seja, foram mortos, alguns a fio da espada, como é o caso de Tiago, você já estudou isso, alguns presos e depois mortos, como é o caso de Paulo, crucificados de cabeça para baixo, como historicamente é o caso de Pedro. Então você vê que Jesus não veio para isso. O próprio João morreu a fio da espada, sendo mandado aí por um dos imperadores da época. Então necessariamente Jesus não veio para libertar pessoas da cadeia, e você pode aplicar aí isso a muitas coisas na sua vida, porque, irmãos, muita coisa que nós achamos que é papel de Jesus fazer, porque nós servimos a Ele, e muitas dessas coisas não acontecem. E o que acontece com a maioria de nós? Frustração, desânimo, e você então abandona Cristo, porque Cristo não fez aquilo que você acha que Ele deveria ter feito. A palavra de Deus mostra que o reino de Deus não se trata de absolutamente nada disso. Irmãos, quando nós olhamos para esse verso, e para todo o contexto, é como que se João estivesse falando assim para Jesus: eu já conheço, já sei de todos esses milagres que o Senhor está fazendo, eu já sei de todas essas maravilhas, mas quando é que chegará o grande dia? Quando é que chegará aquele dia grande, aquele grande acontecimento? Necessariamente era isso que João estava perguntando para Jesus, ou seja, quando é que o Senhor vai de forma literal estabelecer o seu reino aqui nesta terra? Mas Jesus já estava estabelecendo o reino de Deus com o seu ministério. Irmãos, Martyn Lloyd-Jones disse no século XIX o seguinte: as pessoas sempre tendem por materializar as grandes promessas das Escrituras. É aquilo que eu já falei. Você olha para uma promessa de Jesus e, na grande maioria das vezes, nós a tratamos como promessa material. Sim, nós encontramos na Bíblia bênçãos materiais. Agora, promessa delas, isso você não encontra na palavra de Deus. Repetindo,
essa semelhança, essa correlação entre as bem-aventuranças, cada vez mais deixa evidente, irmãos, que o reino que Jesus veio representar com o seu ministério não é aquilo que os seus discípulos esperavam, não é aquilo que os judeus esperavam, e certamente não é aquilo que muitos de nós até hoje esperamos acerca do reino de Deus, mas é um reino totalmente diferente. Irmãos, quando nós olhamos então para as bem-aventuranças, nós percebemos que é definitivamente impossível para o ser humano natural, o homem sem Deus, exercer, viver da forma que elas exigem. Todas as bem-aventuranças que nós já estudamos no passado, e certamente essa e a próxima não será diferente. O homem natural, o homem sem Deus, aquele que nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca vai conseguir viver de acordo com as bem-aventuranças, porque, irmãos, o que está na cabeça, no coração, está na cabeça e no coração do homem natural, quanto ao reino de Deus, muitas vezes se desvirtua daquilo que realmente Jesus ele veio fazer aqui nessa terra. E sendo assim, somente aquele que tem a vida conduzida pelo Espírito Santo, somente aquele que entregou a sua vida a Jesus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode pelo menos viver buscando essas virtudes para a sua vida. Pelo menos o crente ele pode viver buscando. John Wesley no século XV já disse que é impossível de se viver isso até para o crente, mas aquele que serve a Deus, pelo menos ele tem o entendimento e a capacidade de viver buscando as bem-aventuranças. Então, irmãos, vamos estudar esse texto que é riquíssimo da palavra de Deus e ver o que Jesus ele quer ensinar a mim, ensinar a você, ensinar a nós que aqui estamos com a sua palavra. E hoje eu quero responder a 3 perguntas, para que assim nós possamos entender esse texto de forma saudável e, sobretudo, de forma correta. E a primeira pergunta que eu quero responder, e quero começar nessa hora, é a seguinte: o que não é ser um pacificador? A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que leva a paz, aquele que é um pacificador. Mas nós vamos entender o que é um pacificador, primeiro entendendo o que não significa ser um pacificador. Eu quero chamar muito a sua atenção a esses entendimentos, a esses significados. Primeiro, não é ausentar-se de conflitos. Ser um pacificador, de forma literal, de forma precisa, não é alguém que se ausenta de conflitos. Irmãos, existem aquelas pessoas que vivem correndo ou vivem fugindo de conflitos, de brigas, não entram em discussões, não entram em brigas, passam longe de barraco. Já conhece aquela pessoa, aquele crente principalmente, irmãos, eu passo longe de um barraco, onde eu vejo que há uma intriga, que há uma briga, eu não entro nisso. Irmãos, veja bem, quando nós olhamos para essa situação de briga, de barraco, de intriga, é até saudável que nós não entremos nisso, que nós não busquemos isso, porque, irmãos, a despeito, como Neemias nos ensinou, nós precisamos entender, você precisa saber quais batalhas você vai travar, quais brigas você vai comprar para si e quais você vai deixar para lá. Eu, graças a Deus, tenho isso em mente. Tem coisas que chegam diante de mim que eu tenho a capacidade, a frieza de falar, eu não entro nesse negócio, não é para mim isso. Já tem outras batalhas que eu decido entrar, e assim nós precisamos atentar, e você precisa avaliar tudo isso. Mas, irmãos, o grande erro, se você entra ou não, principalmente se você é daquele que foge a todo custo de qualquer tipo de intriga,
O grande erro é achar que porque não se envolve em conflitos, não se envolve em discussões, em brigas, esses conflitos deixaram ou até mesmo vão deixar de existir. Isso é um erro. Você entrando ou não, o conflito vai existir. Você decidindo pegar aquela briga para si ou não, o conflito ele sempre vai existir. Mas sim, irmãos, a única coisa que você está fazendo em fugindo de um conflito, literalmente é fechar os olhos para aquilo, fechar os olhos para o problema, e fechando os olhos, você acha que o problema não está mais lá. Isso é muito comum de acontecer em muitas brigas de família, de casais, briga entre filhos, entre irmãos. Você fecha o olho e finge que nada daquilo aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você no nome de Jesus. Você não foi um pacificador. Você não agiu levando a paz. Hernandes Dias Lopes chama isso de paz de cemitério. Veja bem que coisa curiosa. Paz de cemitério é quando você fecha os olhos, é quando você fecha a boca para o conflito. Eu não entro nesse negócio, não me envolvo nesse negócio. Hernandes Dias Lopes trata isso como paz de cemitério. E quando você vai analisar esse termo e a situação, isso tem um pingo de verdade, se não toda a verdade. Por quê? Agora volte o seu olhar para um cemitério. Lá no cemitério, todos estão com a boca fechada, todos estão com os olhos fechados. Lá no cemitério, ninguém entra em discórdia, lá no cemitério, ninguém entra em intriga com o outro, não existe isso, porque lá no cemitério estão todos mortos, literalmente. Hernandes Dias Lopes traz isso como ilustração. Eu achei no mínimo curioso que você possa entender que ser um pacificador, primeiro, não é ausentar-se de conflito, mas ser um pacificador não é dar trégua ao conflito, à briga, à situação conturbada. Dar uma trégua no problema não é o mesmo que levar à paz. Você precisa entender isso. Trégua é quando você deixa de atacar agora para atacar depois. Trégua é quando você deixa de guerrear agora para guerrear depois. Isso você vê nos países de primeiro mundo, onde existe a guerra. Israel está tendo uma guerra nesse exato momento, e em algum momento desta guerra, existe um levantar de bandeira, uma paz. Na verdade, existe tão somente uma trégua, e depois o que acontece com a guerra? Ela normalmente volta, e essa guerra, ou esta trégua, ela pode durar em um curto espaço de tempo ou em um maior espaço de tempo, mas trata-se tão somente de uma trégua. Irmãos, enquanto nós olhamos para a vida do ser humano, para a minha vida, para a sua vida, muitas das vezes, nós percebemos que em muitas situações nós colocamos tão somente uma pedra por cima do problema. Nós, ao invés de resolvermos, ao invés de literalmente levar a paz àquele conflito, nós decidimos colocar uma pedra em cima dos problemas de relacionamentos e fica por isso mesmo. Mas, irmãos, isso não é levar a paz. Nós muitas das vezes nunca resolvemos o nosso conflito, nunca damos um fim de forma definitiva àquele acontecimento desastroso. E muitas vezes, qual é o erro disso? Muitas vezes nós chamamos isso de paz. Esse íntere, esse intervalo entre o momento da discussão e entre a real resolução do problema, nós chamamos esse meio termo de paz, mas esse meio termo não é paz, ele é tão somente uma trégua. Muitas vezes, muitos fingem que está tudo bem, que nada aconteceu, mas na verdade o coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Isso não é paz.
Isso é mágoa empoçada. Você já aprendeu desse púlpito que mágoa significa, é a junção de duas palavras, significa má água. É uma água podre, uma água ruim, empoçada dentro de si. Se você já teve a oportunidade de tomar uma água ruim, não é o caso dessa, graças a Deus, você sabe do que eu estou falando, porque mágoa é aquela má água empoçada, e essa má água ela vai lubrificando, umidificando de forma negativa todos os seus sentimentos interiores. Então, irmão, certamente essa não é uma característica daquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Essa dar trégua não é uma característica daquele pacificador, daquele que procura viverem de acordo com a palavra de Deus para a sua vida. Dar trégua num problema não é sinônimo de alguém que está dentro das bem-aventuranças. Aqui eu chamo a sua atenção para uma observação, que em alguns momentos, em algumas situações, a trégua ela pode até se fazer necessária, mas você precisa entender que aquilo precisa ser resolvido de forma definitiva. Agora, irmãos, por fim, eu quero trazer um outro significado do que não é ser um pacificador. E aqui eu gostaria de chamar muito a sua atenção, porque em terceiro lugar, não ser um pacificador, ou ser um pacificador, não é manter a paz a qualquer custo. Preste muita atenção nisso aqui. Ser um pacificador não é manter a paz a qualquer custo. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque, irmãos, eis aqui um assunto que é um pouco complexo, é um pouco complicado de se entender e principalmente, muitas vezes até de aceitar por muitas pessoas, especialmente por alguns crentes, mas em nome de Jesus, pela fé, nós vamos entender através da iluminação do Espírito Santo, vamos compreender que ser um pacificador não é levar a paz ou manter a paz a qualquer custo. Preste atenção, perceba, irmãos, com isso, veja bem, ser um pacificador à luz de Jesus não é aquele crente que abre mão da verdade bíblica, não é aquele crente que abre mão da sã doutrina, ou seja, a doutrina dos apóstolos, aquilo que foi ensinado através dos apóstolos, tudo isso está narrado na palavra de Deus, e também não é aquele que abre mão da pureza de vida para manter a paz. Um pacificador nunca faria uma coisa dessa. Um pacificador de fato e de verdade, ele nunca abriria mão da verdade da palavra de Deus, ele nunca abriria mão da sã doutrina, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, e mais, um pacificador, ele nunca abriria mão da pureza de vida, especialmente, necessariamente, falando da sua. Perceba, irmãos, aqui, eu não estou dizendo a sua verdade, eu não estou dizendo o seu tradicionalismo, eu não estou dizendo a sua maneira de pensar, de entender as coisas, eu estou dizendo da verdade bíblica, estou dizendo da sã doutrina e da pureza de vida. Pureza de vida você aprendeu no domingo passado. Se você porventura não assistiu esse culto, eu encorajo você a entender de forma literal o que significa ser um limpo de coração. Está lá no YouTube, no domingo passado nós aprendemos sobre isso. Irmãos, e como já fizemos aqui, para entender isso aqui, eu gostaria de fazer novamente com você uma pesquisa bíblica, para que assim nós possamos, em pesquisando, ver se de fato e de verdade as Escrituras nos mostram que
ser um pacificador não é aquele que leva a paz a qualquer custo. E fazendo também essa pesquisa, nós faremos o que nós chamamos de construir uma teologia, ou construir um conhecimento de Deus, ou um conhecimento acerca de um ensino do próprio Deus. Eu te convido a fazer essa pesquisa comigo e ver se a Bíblia verdadeiramente diz isso, que ser um pacificador não é levar a paz a qualquer custo. Tem gente que diz que paz em primeiro lugar, paz acima de tudo. Quero mostrar para você nessa noite que isso não é verdade. Então vamos analisar alguns textos. Primeiro, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o verso 18, tão somente, um texto muito conhecido, já foi citado aqui, e hoje você terá o maior entendimento desse texto, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, o verso 18, diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos no mínimo duas coisas. Primeira, que a paz não deve ser buscada incondicionalmente. A palavra se possível, a expressão se possível no início do texto, já deixa isso de forma muito clara. Veja bem, se possível, no que depender de você, esteja em paz com todas as pessoas, ou com todos os homens. Então, esse início nos diz que a paz não deve ser buscada incondicionalmente, ou seja, dependendo da condição, dependendo das circunstâncias, necessariamente não será possível exercer a paz ou levar a paz para aquela situação. E eu vou te mostrar algumas delas. Segundo lugar que nós podemos olhar para esse texto e ver, é que a paz não depende tão somente de você. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, a paz ela pode não depender tão somente de você. Nós começamos a falar nisso aqui em algumas outras bem-aventuranças no passado, e é curioso isso, irmãos. Em algum momento do conflito, da discussão, a paz ela não depende de você. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Ou seja, irmãos, o que o texto diz é muito importante. Nós precisamos ficar bem atentos. Veja bem, porque pode existir momentos onde a situação ou as circunstâncias não permitirá que haja paz. Pode existir momentos, pode existir conflitos onde a paz ela não vai depender de você, ela vai depender de outra pessoa, e essa outra pessoa, por motivo ou outro, ela pode não querer estabelecer a paz com você naquele momento, mas algo que precisa ficar limpo na sua consciência, é que você foi um pacificador, você no mínimo procurou levar a paz àquela situação. Mas esse texto nos mostra que a paz, ela depende muitas vezes das circunstâncias e necessariamente também de algumas pessoas. Vejam, irmãos, o início do nosso verso já valida a nossa afirmação de que ser um pacificador não é buscar a paz a qualquer custo. Existem condições onde a paz não será possível de se manter. Mas vamos analisar um outro texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 18 e verso 19. Diz assim: porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Agora veja bem, e até necessário que haja partido entre vocês. Veja a frase do apóstolo,
Quando vocês se reúnem na igreja, vocês se reúnem não para o bem, vai dizer outra versão, mas vocês se reúnem para o mal, e eu acredito que isso é verdade. Agora veja bem, e é até necessário que haja partido entre vocês. Para quê, Paulo? Ele responde: para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Irmãos, esse texto aqui, o seu contexto é o contexto da ceia do Senhor, e você conhece muito bem esse texto, que eles estavam fazendo do culto, fazendo da ceia do Senhor, a maneira que eles queriam. Eles estavam servindo a ceia da maneira que eles queriam, ou seja, os que chegavam primeiro comiam do bom e do melhor, os que chegavam por último comiam o que sobravam. Os ricos da igreja levavam boas comidas e eles mesmos comiam. Os pobres da igreja levavam as suas comidas mais simples e eles mesmos comiam aquela comida simples. Ou seja, por causa de muitos ensinamentos de falsos apóstolos que pregaram naquela igreja, eles então tinham um entendimento de como cultuar ao Senhor, de como servir ao Senhor, e certamente, consequentemente, de como servir a ceia do Senhor, e cada um fazia como bem entendia. Vem Paulo e diz: é até necessário que haja divisões entre vocês, para que aqueles que forem da verdade, aqueles que forem aprovados, se destaquem entre vocês. Tem muita gente aí que não é servo de Deus coisa nenhuma, tem muita gente aí infiltrado dentro da igreja, que não serve a Deus coisa nenhuma, que está aí tão somente para causar divisões, e é até bom que essas divisões aconteçam, para que os verdadeiros cristãos, eles se destaquem no meio daqueles falsos cristãos. Veja bem, irmãos, se o que afirmamos acima não fosse verdade, Paulo não teria dito isso para uma igreja do próprio Deus. Quando você vê o capítulo 1, o verso 1 de 1 Coríntios, você vê Paulo mencionando aquela igreja como uma igreja de Deus, e Paulo falou que fosse necessário que houvesse divisões dentro de uma igreja do próprio Deus. Se ele quisesse que a paz existisse em detrimento da verdade, em detrimento da sã doutrina, em detrimento da pureza de vida, certamente ele teria deixado que os irmãos continuassem a praticar o culto da forma que estavam praticando. Se Paulo quisesse a paz acima de qualquer coisa, principalmente acima da verdade bíblica, da sã doutrina e da pureza de vida, Paulo tinha deixado esses irmãos celebrarem a ceia da maneira vã que eles estavam celebrando. Irmãos, mas ele não deixou isso acontecer. Por quê? Paulo era um verdadeiro pacificador, e em sendo um verdadeiro pacificador, irmãos, ele não poderia abandonar a pureza, ele não poderia abandonar a verdade bíblica, a sã doutrina, e deixar os irmãos fazer tão somente o que queriam. Por quê, irmãos? Um verdadeiro pacificador, ele não abre mão de tudo isso para manter uma boa vizinhança. O verdadeiro pacificador, o crente em Jesus, ele não abre mão da palavra de Deus, das verdades bíblicas, da sua pureza de vida, para manter um bom ciclo de convivência entre as pessoas. E agora, olha só, especialmente dentro da igreja, preste muita atenção no ensinamento do apóstolo Paulo. E irmãos, quando nós olhamos para a vida da igreja, de muitas delas, ou necessariamente de todas elas, isso inclui a nossa, preste atenção nisso, como é triste, irmãos, ver crentes abandonando a verdade bíblica, crentes abandonando a pureza de vida, o santo ensino ou sã doutrina,
para manter uma paz, ou uma falsa paz, com muitas pessoas e até mesmo com muitos dos irmãos. Na verdade, fazendo isso, você estará levando ou mantendo uma falsa paz que se caracteriza tão somente em um conflito, em uma guerra contra o próprio Criador. Preste muita atenção nisso, no nome de Jesus. Mas vamos continuar. Vamos a mais um texto da palavra de Deus. Agora um texto um pouco mais polêmico. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 15. E permita que eu leia na Nova Versão Transformadora. 1 Coríntios 7, 15 diz assim: se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Irmãos, o que é que de forma bem clara Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo que não dá para viver juntos, ou não dá para viver em paz, quando entre dois, um não é pela paz. Paulo está dizendo, se você porventura tem um esposo ou uma esposa não crente, e essa esposa ou esposo não crente não quer viver em paz, não quer viver de acordo com a verdade, e se ele quiser se separar, Paulo diz, deixe-o embora, pode deixar. Assim acontecendo, meu irmão, minha irmã, você não estará mais preso àquela pessoa que está criando uma inimizade dentro do seu lar, indo contra a palavra de Deus, indo contra a sã doutrina e indo principalmente, nesse caso, contra a pureza de vida. Ouça a palavra de Deus. Paulo está dizendo que quando entre dois, um não quer a verdade, um não quer a paz, é melhor que deixe-o ir embora. Mas vamos a mais um outro texto, Tito capítulo 3, o verso 10. Marque esses textos aí na sua Bíblia, irmão. Vamos lá. Tito capítulo 3, o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Veja bem, outro ensinamento de Paulo. Aí talvez você pergunte, mas pastor, ser um pacificador não é buscar a paz com todos os homens? Sim, mas veja bem, se possível, lembra do texto? Se possível, não a qualquer custo, não a qualquer custo. Vamos a outro texto. Aqui nós vimos Paulo ensinando muitas coisas a respeito do que não é ser um pacificador. Agora vamos ver Jesus falando a respeito do mesmo assunto. Outro texto polêmico, palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 18, verso 15 a 20, diz assim a palavra de Deus, texto também conhecido e muito mal interpretado por muitas pessoas. Vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Olha só, se ele ouvir, você ganhou um irmão. Ou seja, se o irmão pecar contra você, contra a pureza de vida, contra a verdade bíblica, e meu irmão, vai até ele em particular, chame a atenção dele, advirta-o, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, ou seja, você exerceu a paz, foi um pacificador. Agora preste atenção, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a questão seja resolvida. Ou seja, continue, meu irmão, procurando manter a paz. Você sozinho não foi possível de resolver, chame um irmão de confiança, um irmão piedoso, não chame qualquer pessoa, leve à casa do irmão e tente resolver.
Você está continuando sendo um pacificador. Agora veja bem, verso 17: e se ele se recusar a ouvir as pessoas, exponha o assunto à igreja. Ou seja, a igreja vai ser a sua última cartada, a sua última chance de tentar levar a paz, de tentar ser um pacificador. Jesus continua: e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e considere-o como publicano. Ou seja, deixe para lá, ele não faz parte. Agora preste atenção no que Jesus diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido desligado no céu. Preste atenção. Em verdade também lhes digo que tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir isso, será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto é muito mal interpretado, principalmente pelos nossos irmãos pentecostais, na grande maioria deles, que defendem à luz desse texto que o crente ele pode perder a sua salvação. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo: aquilo sendo feito desta forma, aquilo que vocês desligarem na terra já foi desligado no céu. Ou seja, Jesus já fez isso no passado, Jesus já definiu esse desligamento. Você, igreja, só está confirmando aquilo que Jesus já fez no passado. E aquilo que você ligar, aquilo que você trazer para si, para dentro, já foi ligado no céu antes de você fazer tal ação. É exatamente debaixo desse entendimento que você deve entender as palavras de Jesus. Não é aquilo que você vai fazer ainda que vai contar, mas todo o entendimento que você precisa ter é aquilo que Jesus já fez no passado. Quando você faz isso na terra, confirma isso, você está tão somente confirmando o que Jesus já fez. Ou seja, irmãos, mais uma vez está claro que não há unidade, não há união, não existe paz fora da verdade de Deus, fora da sã doutrina e fora da pureza de vida. Agora, o último texto sagrado, para que eu e você nós possamos entender de forma literal e total que ser um pacificador não é levar a paz a qualquer custo, mas palavras de Jesus. Mateus capítulo 10, o verso 34 até o verso 39. Abra a sua Bíblia nesse texto. Mateus capítulo 10, 34. Diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Veja bem, mas não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Agora, por que tudo isso? Jesus responde: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ele continua: quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Vejam, irmãos, não existe
nenhuma ordem de Paulo, não existe nenhum ensinamento de Paulo, não existe nenhuma ordem de Jesus, nenhum ensinamento de Jesus. Ou seja, na palavra de Deus você não vai encontrar nem ordem, nem ensinamento para que haja paz em detrimento da sã doutrina, da verdade bíblica e especialmente em detrimento da pureza de vida. Isso é muito claro. A verdade bíblica, Jesus está dizendo: eu vim trazer espada, conflito, guerra entre aquele que está dividido entre a sua família e entre a minha própria pessoa. Nós, como cristãos, crescemos, ouvimos que a família vem sempre em primeiro lugar. Cuidado com essa afirmação, muito cuidado com isso. Jesus te mostrou nessa noite que não é bem assim que a coisa funciona, em se tratando da própria pessoa de Cristo. Ele vem sempre em primeiro lugar. Isso é verdade, isso é doutrina, e agindo assim, certamente você estará agindo em pureza de vida. O pacificador genuíno, o pacificador verdadeiro, ele sabe que não tem como conciliar as trevas e a luz. Ele sabe disso. Ele sabe que para se manter a paz com Deus, e o que é manter a paz com Deus? É buscar a verdade, é seguir a sã doutrina, e é viver em pureza de vida. Irmãos, ele sabe que para se manter a paz com Deus, existirá momentos onde não será possível evitar divisão. Ele sabe que para se manter a paz com Deus, ele vai precisar, hora ou outra, romper com alguns homens. Preste muita atenção nisso. A reforma protestante é um exemplo de tudo isso. A reforma protestante, ela se deu por causa de uma divisão, onde muitos homens na igreja católica, ou todos eles necessariamente, tinham uma visão a respeito da Bíblia Sagrada. E alguns homens levantados pelo próprio Deus, Martinho Lutero, João Calvino, outros até mesmo antes, e muitos outros depois destes, tiveram entendimento à luz do Espírito Santo da palavra de Deus, e tendo esse entendimento, eles então disseram: isso aqui não é verdade. A forma como nós estamos vivendo não é a forma que os apóstolos antes de nós ensinaram. Então nós precisamos mudar. E você já conhece a história da reforma, já dei aqui algum ensino sobre isso para você. E houve então uma divisão. E por causa dessa divisão é que eu e você, meu irmão, nós estamos hoje servindo e adorando o Deus vivo e verdadeiro. Bendita divisão. Louvado seja Deus por esse conflito. Então, irmãos, fica muito claro na palavra de Deus que precisamos sim ser pacificadores, precisamos sim levar a paz, buscar a paz com todos os homens, mas não a qualquer custo, não a qualquer custo. Agora, para encerrar, quero fazer uma observação, que fique bem claro com isso, com tudo que foi dito, que não estamos incitando, não estamos aprovando, ou até mesmo incentivando nenhuma divisão entre igrejas. Não é isso que nós estamos ensinando aqui nessa noite. Até porque, quando você vai olhar, a maioria das vezes que isso acontece, que igrejas são divididas, é por causa da ganância financeira. Na maioria das vezes, é por causa de poder político, é por causa da vaidade e é por causa do orgulho. Na maioria das vezes, quando você vê uma igreja se dividindo, é por causa de tudo isso, não por causa da verdade. Quase nunca é por causa da verdade. Que fique bem claro com isso. Não estamos incitando
você a brigar com os membros da sua igreja, a brigar com o seu pastor, a brigar com os irmãos e mudar de igreja. Não é isso. Até porque também, na maioria das vezes que isso acontece, não é por causa da verdade, mas por uma imaturidade pessoal, ou seja, porque a pessoa muitas das vezes ela não consegue lidar com os conflitos da vida, com as brigas existenciais, até mesmo dentro das igrejas, e ela então muda de igreja, ou também, principalmente, por falta de uma maturidade espiritual, não conhece a palavra de Deus, porque se conhecer a palavra de Deus, se viver pela verdade, pela sã doutrina e pela pureza de vida, ele vai procurar buscar a paz, e mesmo se não for possível, certamente, talvez, a mudança de igreja não será preciso, que fique bem claro com isso. Então, irmãos, aprendemos nessa noite, que ser um pacificador, vai muito além daquilo que muitas vezes nós pensamos que seja. A sensação que temos ao começar a estudar sobre isso, é que é muito mais fácil sim, colocar uma pedra no conflito, é muito mais fácil sim, deixar as coisas como estão. Essa sensação que nós temos estudando o que é ser um pacificador, à luz do que não é ser um pacificador. Mas irmãos, eu quero encorajar você nessa noite, a mesmo diante de todos os conflitos, mesmo diante de todas as dificuldades que você viu nessa noite, a buscar a paz, a exercer a paz, a seguir as orientações de Jesus e ser um pacificador por onde você passar. Porque, irmãos, sendo um pacificador, você vai ter a graça, você vai ter o privilégio de andar com Jesus, e andando com Jesus, ser chamado por Deus de filho de Deus. Essa é a promessa do pacificador, para o pacificador, e é isso que eu e você nós devemos buscar. Agora, como sempre, tão somente duas aplicações para você praticar, depois de ter ouvido essa palavra. Primeiro, não seja você aquele que vai deixar o problema continuar. Não faça isso, meu irmão. Diante de um problema, diante de um conflito, não seja você a pessoa que vai deixar esse conflito continuar. Todo tipo de relacionamento tem problema, às vezes por sua causa, às vezes por causa de outra pessoa. Isso, na verdade, não tem muita importância em uma primeira instância. Se a causa da briga foi você ou foi outra pessoa, meu irmão, isso não tem muita importância. O que tem importância é se realmente você fez o possível para manter a paz. É isso que está valendo, isso que está em jogo. O conflito existe, pronto. Você fez de tudo para acabar com esse conflito? Você fez de tudo para evitar esse conflito? Não seja você aquele que vai deixar o conflito continuar. E por fim, peça a Deus maturidade para lidar com os conflitos existentes. Peça a Deus maturidade, sabedoria, entendimento à luz da sua palavra, para lidar com os conflitos à sua volta. Por quê, irmãos? Só pela graça de Deus em nossas vidas, só pelo amor de Deus em nossas vidas, por outras pessoas, que nós podemos manter a paz onde a gente anda, no nosso ciclo de convivência, porque sem a graça, sem a misericórdia de Deus agindo nas nossas vidas, não é possível levar a paz. Falamos disso no início.
existem problemas na igreja, existem problemas na família, existem problemas no casamento, no namoro, no trabalho, na amizade, em todo lugar que você vai se encontrar, se relacionar com outra pessoa, vai haver algum tipo de conflito, hora ou outra, isso é inevitável. Mas, irmãos, peça a Deus maturidade para lidar com esses conflitos. Peça a Deus maturidade para resolver, antes de querer resolver. Fale com Deus, peça a Deus a graça e a bondade sobre a sua vida, para que você seja um pacificador diante dessa situação. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela palavra do nosso Deus nessa noite. Mas, pastor, o que é ser um pacificador? O que é ser chamado um filho de Deus? Eu espero você aqui no templo domingo que vem, ou até mesmo de forma online, para que nós possamos responder a essas duas perguntas e entender de uma vez por todas o que é ser um pacificador à luz da palavra de Deus. Vamos orar e vamos encerrar esse culto. Deus santo e eterno, te louvamos pela tua palavra nessa noite. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas exortações, obrigado porque através da tua palavra e a partir dela nós entendemos o que o Senhor quer das nossas vidas e para as nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado o privilégio de aprender a tua palavra, de entender a tua palavra de forma saudável e principalmente de forma correta, à luz daquilo que já nos ensinaram os apóstolos e tantos outros que vieram depois destes. Obrigado por cada irmão que está acompanhando a nossa transmissão, cada irmão que está acompanhando o nosso culto, participando conosco. Obrigado a Deus porque nós podemos provar das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, e provando das tuas bênçãos, nós podemos também abençoar outras pessoas. Nos dê condições de entender a tua palavra e, entendendo, praticá-la no nome de Jesus. Oramos gratos ao Senhor por este culto e pedindo que o Senhor receba todo louvor, toda adoração, porque tudo que fizemos aqui nessa noite foi tão somente para louvar o teu santo nome e para que a tua igreja seja enriquecida. Obrigado por esse momento, obrigado pela minha família aqui reunido, obrigado pelo dia que tivemos juntos, ó Deus, em comunhão, participando um da vida dos outros, e peço ao Senhor que os leve agora para casa, guardados e protegidos pelo Senhor. Oramos no nome santo de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar, um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima,